Olá, olá! Olá, pessoas do outro lado. Eu sou a professora Márcia de História, estou aqui para conversar um pouquinho mais sobre o nosso conteúdo. Mas antes, vamos nos situar aqui no livro. Abra o seu lindo livro, lá no capítulo 7, módulo 2, mais exatamente na página 346. O conteúdo de hoje é bem interessante. Então vamos lá começar? Bom, o tema de hoje é Negros e Índios na Independência do Brasil. Vocês já estão carequinhas de saber, 1822 marca uma mudança muito importante na história brasileira. O Brasil deixa de ser uma colônia pertencente a Portugal e se torna um país independente, onde o nosso querido Dom Pedro I, após o grito de Ipiranga, se torna o nosso primeiro imperador. É uma mudança muito grande, porque agora nós somos um país, não só uma colônia. Nós podemos comercializar, nós podemos desenvolver. As riquezas são nossas, as riquezas ficam aqui. Porém, algumas outras áreas desse período não mudou. É a questão, por exemplo, dos indígenas e dos negros. Vamos começar com os indígenas. Vocês já também estão carequinhas de saber que a história do índio e dos portugueses, desde o começo, não foi muito boa. Vamos lá. A história desse encontro começa no século XV. De acordo com algumas pesquisas, existiam aqui no Brasil, antes de Cabral chegar ao nosso território, por volta de 1 a 5 milhões de indígenas habitando nosso território. Infelizmente, esse encontro ele não foi bom para o indígena. No começo, que eu já tinha explicado para vocês, teve o processo chamado de escambo, que houve as trocas de presente, porém, com o passar do tempo, lá por volta de 1530, quando iniciou-se a colonização efetiva, o povoamento efetivo do nosso território, o indígena começou a ser explorado, começou a ser usado como escravo. Na proclamação da independência do Brasil, a situação do indígena mudou. Ele deixa de ser um escravo, porém, ele não participa politicamente, economicamente da sociedade naquele período da independência do Brasil. Eles eram controlados pelo Estado, porém eles não tinham uma participação. Só para efeito de informação devido às doenças, devido às matanças, infelizmente aqueles 5 milhões de indígenas foram muito reduzidos. E se chegar ao nosso século, ao nosso ano 2020, esse número diminuiu ainda muito mais, principalmente dando destaque, por exemplo, infelizmente alguns grupos indígenas estão perdendo sua identidade indígena devido ao avanço desse grupo, vamos dizer assim, moderno, dentro do território indígena. Infelizmente, o indígena vamos dizer assim, é a principal vítima, uma das principais vítimas do avanço português, né? Infelizmente. O indígena, só esclarecer novamente, ele deixa de ser escravo, agora ele é um habitante do território, porém, com nenhum direito durante o período que a gente está estudando, que no caso é a independência do Brasil. Sobre o escravo negro de origem africana, infelizmente a posição dele continuou sendo a mesma durante o período imperial brasileiro.
durante o primeiro período imperial brasileiro, o período regencial e uma boa parte do Segundo Império, porque vocês recordam que no Segundo Império a princesa Isabel assina a Lei Áurea, né, dando fim à escravidão. Mas até lá, e aí vamos nos localizar ao período da independência do Brasil, infelizmente, a posição do negro nesse período continuou sendo escravo. E todas as atividades referentes à escravidão continuavam sendo praticadas. Aí eu coloquei aí a imagem, as violências que eram praticadas contra o negro, infelizmente o baixo nível de vida que eles tinham, ou seja, eles não sobreviviam muito tempo devido à exploração, devido à violência. Mas deixa eu fazer um destaque sobre a escravidão naquele período. A nossa economia era a economia agrária, e onde a utilização do trabalho escravo, ou seja, da mão de obra escrava, era necessária. Então, a escravidão nesse período era necessária para desenvolver a economia, nas fazendas e em outras atividades. Porque tem muita gente que não sabe que a escravidão e as atividades escravistas naquele período não se resumia só às fazendas. Existiam os escravos que trabalhavam nas cidades, né, trabalhavam nas mercearias, vendendo produtos para os seus senhores no meio da rua. Então, mas a prática de escravidão era a base de sustento da economia naquele tempo. Por isso que, com a independência, eles não deram a liberdade aos escravos africanos, porque eles necessitavam de mão de obra para trabalhar na lavoura e produzir as riquezas do Brasil naquele período. O livro de vocês fecha essa página 346, fecha com muito bem explicando esse processo. Vou ler para vocês. Com a independência oficializada em 1822, a situação desses grupos sociais não sofreu alterações. Os grupos sociais que eu estou falando aqui é do indígena e do escravo. No caso dos indígenas, eles deixam de ser escravo, mas a posição enquanto cidadão não existe. No caso dos negros, a posição enquanto escravo é mantido, ou seja, não sofreu alteração. Os povos indígenas não foram considerados cidadãos, nem foram citados pela legislação do Brasil independente. Uma das primeiras coisas que foi feita com a independência do Brasil foi a Constituição. E nessa Constituição não abrangia, não citava-se nem a questão negra, nem a questão indígena. Os escravizados, por sua vez, continuavam vivendo do mesmo regime de trabalho escravista. Durante praticamente todo o período imperial, lembra, o período imperial brasileiro foi dividido em 3 partes. Primeiro Império, governo de Dom Pedro I, período regencial, onde regentes comandavam o Brasil enquanto Dom Pedro II crescia, se tornava adulto, e o Segundo Império, quando Dom Pedro II assume o reinado, porém sua filha, lá no final do período do Segundo Império, proclama a abolição da escravatura. Então, boa parte da história do Império Brasileiro, o negro africano continuou sendo escravo, explorado. Durante praticamente todo o período imperial, o Brasil ainda seria marcado pela escravidão e pela exploração das populações indígenas e da exploração da população africana. Ok? Infelizmente, alguns fragmentos, algumas partes da história brasileira não são bacanas de se conhecer, principalmente porque nós já até discutimos isso.
as questões de violência na manutenção da escravidão negra, e não podemos também deixar de citar o processo escravista indígena, que também foi muito violento. É muito triste para a história brasileira. Porém, você tem que colocar um ponto importante. A escravidão foi necessária para manter a riqueza do Brasil naquele período. Infelizmente, eles usavam a mão de obra escrava na produção das riquezas naquele período. Por isso que não houve mudança na situação do negro escravizado com a proclamação da independência do Brasil. Ok? Então vamos encerrar com algumas colocações. Primeira, se você achou que eu não expliquei muito bem algum ponto, se você achou que eu me enganei em alguma das minhas colocações, ou que você acha importante algum outro tema em relação a esse conteúdo que eu li hoje, que eu expliquei hoje, então você vai me fazer um lindo favor. Vá lá no WhatsApp, vá no grupo, entre em contato comigo, faça suas colocações. Se eu falei alguma coisa errada, também coloque lá no grupo para que eu possa esclarecer. E assim a gente possa crescer, porque dúvidas, os erros a gente conserta, ok? Dê uma leitura, dê uma lida no conteúdo do livro e faça uma pesquisa na internet, que aí é mais enriquecimento no conhecimento de vocês, ok? Então, até a próxima. Tchau!